Olha, pouquíssimos livros tiveram o impacto de 1984, do George Orwell, na nossa forma de falar sobre poder e controle. Pensa só, grande irmão, duplo pensar, são palavras que entraram para o nosso vocabulário. Mas para a gente entender de verdade a força que elas têm, é preciso mergulhar de cabeça no mundo sombrio de onde elas vieram. E é isso que vamos fazer aqui. A gente vai explorar os pilares desse mundo construído por Orwell, começando pelo cenário opressor. Depois, vamos dar uma olhada na lógica toda distorcida do partido, nos métodos de controle deles, no primeiro ato de rebelião do Winston e, por fim, na sua busca solitária por alguma esperança. Tudo começa por aqui, pela atmosfera. Orwell não está só preparando o terreno para uma história, não. Ele está construindo um pesadelo totalitário completo, onde cada pequeno detalhe aumenta essa sensação de opressão. Logo de cara, na primeira frase, alguma coisa já está esquisita. 13 horas. Isso não é um erro de digitação, é um sinal. Sutil, mas muito profundo, de que as regras mais básicas da realidade foram reescritas. O tempo, a coisa mais fundamental que existe, foi simplesmente alterado. A própria cidade de Londres se torna uma personagem, mas uma personagem doente. A cidade está em ruínas, tem cheiro de desespero, o que na verdade ilustra perfeitamente a condição da sociedade, decadente, controlada e o tempo todo vigiada. E aqui está a fonte dessa vigilância toda. Isso não é só um slogan, é a filosofia que governa tudo. Está em toda parte, em cada corredor, em cada rua, olhando de cartazes com olhos que parecem te seguir onde quer que vá. Privacidade? Isso simplesmente não existe mais. Agora, vamos tentar entender como essa estrutura de poder se sustenta. Quer dizer, como um regime consegue manter o controle quando a sua própria base é uma teia de contradições. E o fascinante aqui é como os nomes dos 4 ministérios são o completo oposto do que eles fazem. É um exemplo perfeito da tal novilíngua, aquela linguagem que o partido criou para limitar o pensamento. Então o Ministério da Paz cuida da guerra, o Ministério da Verdade produz mentiras. Essa inversão não é à toa, não. É o coração da ideologia do partido. E aqui estão os pilares dessa ideologia, estampados no Ministério da Verdade. Cada um desses slogans é uma contradição absurda, feita para destruir a lógica e o pensamento independente. Porque se guerra pode ser paz, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa, certo? Aí que a gente chega no ponto-chave, o duplo pensar. É esse o mecanismo psicológico que permite que as pessoas simplesmente aceitem os slogans do partido. É o ato de saber e, ao mesmo tempo, não saber. De acreditar em duas ideias opostas, ao mesmo tempo. É a ginástica mental que é necessária para sobreviver na Oceania. Mas como o partido impõe essa realidade toda distorcida, não é só com slogans, existem ferramentas bem reais e aterrorizantes em jogo, todas feitas para esmagar qualquer tipo de pensamento diferente. A tela é o instrumento de controle mais presente de todos. Ela transmite propaganda sem parar, mas a principal função dela é outra: observar. Cada sussurro, cada movimento, cada expressão facial, tudo pode ser monitorado. O que transforma o lar de uma pessoa não em um refúgio, mas numa cela de prisão. E pior do que ser visto é o medo de que seus pensamentos sejam descobertos. A polícia do pensamento não se importa só com o que as pessoas fazem, ela caça a própria ideia errada. Um olhar, um diário secreto, qualquer coisa pode levar à sua completa aniquilação. Mas o controle não é baseado só no medo, não. O partido também entende que as pessoas precisam de uma válvula de escape emocional. E, para isso, eles criaram um ritual diário obrigatório. Durante os 2 minutos de ódio, os membros do partido entram numa espécie de frenesi coletivo. É uma catarse forçada, uma explosão de raiva direcionada para os inimigos do Estado. E, como o próprio texto descreve, é impossível não ser levado por aquilo. E aqui está a genialidade perversa da coisa. O ódio compartilhado une as pessoas. Ele pega toda a frustração, todo o desespero e toda a raiva e desvia isso para longe do partido, na direção de um bode expiatório. E, no processo, acaba fortalecendo a lealdade ao grande irmão. E é nesse cenário de controle total que a gente encontra Winston Smith. A rebelião dele não começa com uma bomba, mas com algo muito, mas muito mais perigoso: um pensamento independente. O ato é simples. Ele pega um caderno antigo, uma caneta e escreve a data. Só que, nesse mundo, registrar a própria versão da realidade é o crime supremo. Comprar aquele diário e colocar a caneta no papel já é um ato de desafio que o coloca num caminho sem volta.
E essa é a questão que atormenta o Winston. Ele não está fazendo isso para si mesmo. É um apelo desesperado, uma tentativa de mandar uma mensagem através do tempo para uma época em que a verdade ainda tem algum valor. É um ato de fé num futuro que talvez nem exista. E o Winston sabe muito bem quais são as consequências. A questão não é se ele vai ser pego, mas quando. O crime já foi cometido no instante em que ele pensou em se rebelar. O diário é só a prova. A partir daquele momento, ele já se considera um homem morto. Mas será que a rebelião consegue sobreviver no isolamento? Num mundo feito para separar cada indivíduo, encontrar outra pessoa que pense da mesma forma não é só quase impossível, é incrivelmente perigoso. A ameaça não vem só da tela-tela, vem da próxima geração. As crianças, como os filhos dos Parsons, são as tropas de choque do partido. Elas são ensinadas a adorar o Estado acima da própria família, transformando cada casa num posto avançado da polícia do pensamento. E isso nos leva a uma tensão central no mundo de Winston, que se reflete na jornada dele. De um lado, tem essa conformidade cega, violenta, doutrinada desde criança. Do outro, a esperança frágil de que existam outros como ele, escondidos, só esperando o momento certo de se conectar. Durante os 2 minutos de ódio, um momento muito rápido acontece. Uma troca de olhares com O'Brien. Será que foi real ou só coisa da cabeça dele? Para Winston, essa faísca de conexão se torna tudo. Vira a personificação da Irmandade, a lendária resistência que talvez nem exista. E assim, a gente fica com a questão central que o Orwell nos força a encarar desde o início. Quando a opressão é tão completa que chega a colonizar a mente, o que significa resistir? É um ato de libertação ou é só o primeiro passo em direção ao esquecimento completo? Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.